Olá, meu nome é Wellington, sou advogado e hoje eu quero falar sobre o bloqueio de contas bancárias. Nós temos encontrado diversos relatos de consumidores, clientes de bancos digitais, relatando que suas contas têm sido bloqueadas ou até mesmo canceladas de maneira unilateral e arbitrária pelos bancos digitais. Esse procedimento está correto, não está? Quais são as implicações jurídicas? Vamos falar um pouco de tudo. Primeiro, o bloqueio da conta. Geralmente, o bloqueio ele é um procedimento adotado quando há suspeita de fraude naquela conta. Essa suspeita, ela resulta de um comportamento que não é do hábito de consumo daquele consumidor, daquele titular da conta, e que geralmente é utilizado por quem pratica golpes, estelionatos e tudo mais. Quais comportamentos são esses? Que podem, disparar aí a suspeita do banco. Várias transações via Pix feitas assim, em sequência. Então, a cada 2 minutos, um envio de valor para várias contas. Ou ainda, várias transações recorrentes no cartão de crédito no mesmo dia, em horários que não são habituais daquele consumidor. Também podem gerar aí um procedimento antifraude, disparar um procedimento antifraude. Até mesmo compras em lugares que são distantes daqueles frequentados pelo consumidor também podem disparar esse procedimento e bloquear a conta. Eu mesmo já tive uma, estava no centro de São Paulo, em um shopping que eu fui pela primeira vez, estava do lado da maquininha, passando o cartão, e recebi uma notificação no celular perguntando se era eu mesmo que estava fazendo aquela transação. E era eu. Né? Mas como eu estava em um lugar pela primeira vez distante da minha casa, distante dos arredores da onde eu frequento, acionou ali e eu tive que reportar e fazer de novo a transação. Então, se for identificado esse comportamento, o bloqueio antifraude ele é acionado e para a segurança do consumidor. Então, se houver essa circunstância, o bloqueio ele é devido até que o consumidor venha e relate, não, as transações são legítimas, ou não, muito obrigado por bloquear, afinal de contas não são legítimas. Né? Então esse bloqueio feito dessa forma, ele acaba tendo uma legitimidade. Porém, ausentes essas circunstâncias e havendo algum prejuízo, por exemplo, perdi uma promoção, então perdi uma chance porque houve um bloqueio indevido, está dentro do meu hábito de consumo, sou eu mesmo, o banco não me notificou antes, nada do tipo, perdi uma oportunidade. Ou ainda, estava no supermercado, passei aquela vergonha porque estava ali no caixa e bloqueou minha conta. Também pode ser passível de indenização na esfera civil, indenização por dano moral, ou perda de uma chance, estava ali fazendo uma transação, um negócio, adquirindo um veículo ou algo de um valor um pouco mais elevado e perdi aquela oportunidade, perdi aquele veículo, também passível de indenização, tá? Ou seja, ausentes essas circunstâncias, se houver o bloqueio indevido, pode gerar aí um dano. Ou até mesmo, estava na balada, ou à noite, etc. E houve um bloqueio porque era eu mesmo que gastei, não houve nenhuma notificação, bloquearam. Ali prejudicou o meu lazer. Também pode ser passível de indenização. Claro que tudo isso depende de como isso for articulado na ação judicial e também do entendimento do magistrado com quem a ação cair. Agora, e o cancelamento da conta? Muitas pessoas têm relatado que têm recebido como resposta um texto meio que não diz nada com coisa alguma, relatando, são questões confidenciais. Ora, como assim? Você está cancelando a minha conta, me prejudicando, e não quer nem me dizer por qual motivo? O consumidor tem o direito à informação, tem o direito de saber qual o motivo do cancelamento da sua conta. Há um desinteresse comercial, está previsto em contrato, tudo isso tem que ser analisado. Mas em regra, e aí eu vou explicar para vocês, em regra, se esse comportamento for adotado sem uma prévia notificação, sem uma possibilidade de manifestação do consumidor, em regra esse comportamento ele é indevido e pode gerar uma obrigação de fazer, reativar a conta e até mesmo um dano moral, havendo ali algum prejuízo, algum abalo, enfim, algum dispêndio de tempo para resolver aquela questão. Às vezes o consumidor perde dias, horas do seu dia para tentar resolver e não resolve. Então a gente já tem aí
uma apreciação, né? A gente tem, o pessoal recebe muito bem a teoria da perda do tempo de vida útil, né, para resolver questões de consumo. É uma teoria que tem sido bem recebida pelo judiciário, está aí com previsão para virar lei, né, propriamente dito, mas o pessoal recebe muito bem e acaba entendendo que deram margem, né, se a empresa ou fornecedor deu margem a uma perda do tempo de vida útil daquele consumidor que não conseguiu resolver o problema, gera uma indenização, gera um dano moral, um dano existencial até. Então, para vocês verem que existem mecanismos de reparação e até de reforma daquela decisão que foi adotada pelo ente bancário, né? Tem pessoas que têm recebido a mensagem de que o processo é irreversível, é como se tivessem se tornado juízes da própria coisa, né? E não é bem assim. Tá? Nós temos aqui um entendimento, por exemplo, muito bem consolidado também, da horizontalidade dos direitos fundamentais, ou seja, não é só o Estado que tem que respeitar o direito ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal, os particulares também têm que respeitar essas garantias, esses direitos de per si. Por exemplo, a Uber começou a perder muito processo porque estava de maneira unilateral e sem qualquer possibilidade de defesa ou de manifestação do motorista, bloqueando os motoristas e até tirando da plataforma por acusações infundadas de terceiros. E aí a Uber começou a ser obrigada a reativar a conta do motorista, né, e a oferecer mecanismos de manifestação dessas pessoas, para que os motoristas pudessem exercer o seu contraditório e a sua ampla defesa dentro de um devido processo legal administrativo interno. Isso também acontece com os bancos. Olha, você está me acusando de adotar um comportamento fraudulento. Estou disposto a comprovar que não é. E você está bloqueando minha conta? Como assim? E aí as pessoas poderão judicializar essa questão e ver o seu direito apreciado. Tá? Lembrando que na esfera civil, vocês têm acesso ao juizado especial civil e também ao juiz comum, caso ali tenha um valor preso na conta que ultrapassa 60 salários mínimos e esse é o valor da causa. Vai para a vara comum. 40 salários mínimos. 60 é a fazenda pública. Tem ali um valor ali que ficou retido na minha conta, 15, 20 mil. Pode ir para o juizado especial civil e pedir a apreciação do seu direito. Tá? As consequências, via de regra, são essas. Obrigação de fazer, por parte do banco, de reativar sua conta, de devolver a sua conta, e indenização em caráter dano moral ou dano material, caso tenha ocorrido ali algum dano material, perda de uma chance, algo do tipo. Ok? Fiquem com Deus, até a próxima.